O envelope nem estava devidamente selado. É isso que eu me lembro com mais clareza do momento em que toda a minha vida implodiu. Eu estava no apartamento da minha prima, aquele que eu havia ajudado ela a se mudar apenas 3 meses antes. Tínhamos passado um fim de semana inteiro pintando o quarto dela, montando móveis, rindo de como nós duas éramos terríveis em seguir instruções. Eu havia passado o dia inteiro correndo como louca, confirmando detalhes com fornecedores, buscando meu vestido nas alterações finais, garantindo que tudo estaria perfeito para o dia seguinte, o meu casamento. Eu havia confiado a ela uma única tarefa simples: revisar o mapa de assentos para garantir que eu não tivesse colocado acidentalmente membros da família que se detestam lado a lado. Ela havia prometido dar uma olhada. Apareça por volta das 7, ela disse. Vou ter vinho e o mapa de assentos pronto. O apartamento estava vazio, sem prima, sem vinho, sem mapa de assentos. Verifiquei o quarto dela. Nada. Então me lembrei que ela guardava documentos importantes na gaveta da escrivaninha. Abri e lá estava. Não o mapa de assentos, mas um envelope cor creme com meu nome escrito em uma caligrafia que eu reconheci imediatamente como sendo do meu noivo. Meu estômago afundou. Havia algo em ver a letra dele na gaveta dela que parecia visceralmente errado. Eu deveria ter ido embora, mas minhas mãos já estavam alcançando o envelope, retirando a carta de dentro. Minhas mãos tremeram ao desdobrar a carta. A primeira linha fez meu estômago afundar. Não consigo continuar mentindo para você. O que se seguiu foi uma confissão detalhada que me deixou fisicamente mal. Ele estava dormindo com a minha prima há 7 meses. 7 meses de jantares em família, onde eu havia sentado na frente dos dois. 7 meses dela me ajudando a escolher decorações de casamento enquanto dormia com o meu noivo. A carta explicava como eles tentaram parar, como se sentiam culpados, como simplesmente acontecia repetidamente. Ele havia escrito, mas aparentemente nunca teve coragem de me dar, ou talvez estivesse esperando até depois do casamento. Encontrei com menos de 24 horas antes de eu deveria me casar com ele. Cancelei o casamento naquela noite. Fui direto para casa com aquela carta apertada na minha mão. Meus pais estavam na sala assistindo televisão quando entrei. Eles me olharam uma vez e souberam que algo catastrófico havia acontecido. Entreguei a carta para minha mãe sem dizer uma palavra. Observei o rosto dela mudar enquanto lia. Vi a expressão do meu pai passar de confusão para fúria. Esse filho de... Meu pai começou, mas minha mãe o interrompeu. Precisamos ligar para o salão, ela disse, sempre prática mesmo em uma crise. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Precisamos cancelar tudo esta noite antes de perdermos mais dinheiro do depósito. Qual é a política de cancelamento? Não sei, finalmente consegui dizer. Eu não consigo pensar em dinheiro agora. Eu sei, meu amor. Eu sei, mas precisamos. Nós gastamos. Ela foi diminuindo a voz, olhando para o meu pai. $43 mil. Meu pai disse baixinho. Ele afundou de volta no sofá, como se as pernas não o sustentassem mais. Gastamos $43 mil num casamento que não vai acontecer. Meus pais estavam arrasados, não apenas pela cerimônia cancelada, mas pelo dinheiro do depósito que perderíamos. Tínhamos gasto milhares, dezenas de milhares na verdade, num casamento que nunca aconteceria. O salão, o buffet, o fotógrafo, o florista, a banda, tudo reservado e pago com depósitos não reembolsáveis. Meu pai ficava dizendo que deveríamos processá-los pelos dois pelo dinheiro, que tinha que haver algum recurso legal para esse tipo de traição. Minha mãe apenas chorava e fazia ligações para os fornecedores, explicando que não haveria casamento no dia seguinte, que a noiva havia descoberto algo que tornava o casamento impossível. O gerente do salão foi solidário, mas firme. Sinto muito pelo que você está passando, mas nossa política é clara. Menos de 24 horas de aviso significa que você perde o depósito inteiro. São $12 mil. O buffet disse a mesma coisa. O fotógrafo, o florista, cada ligação era mais alguns milhares indo pelo ralo. O rosto do meu pai ficou mais vermelho a cada conversa. Tive que ligar para ele eventualmente, meu ex-noivo. Eu mal conseguia pensar no nome dele sem me sentir mal. Ele atendeu no segundo toque, parecendo alegre e animado. Ei, estava pensando em você. Você está nervosa para amanhã? Estou nervoso. Sabe, mal posso esperar para te ver descendo o corredor. Mal posso esperar para... Encontrei sua carta, eu disse. Minha voz soou morta, até para mim mesma, plana, vazia. Aquela que você escreveu para mim. A confissão. Encontrei na gaveta da escrivaninha dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvi-lo respirar. Praticamente podia ouvi-lo tentando descobrir o que dizer. Como contornar a situação. Qual mentira poderia funcionar? Finalmente, Vivian. Eu posso explicar. Não, eu interrompi. Não explique. Não peça desculpas. Não diga nada além de adeus. O casamento acabou. Completamente acabou. Se você tentar me contatar novamente, vou pedir uma medida protetiva. Você me entende? Mas, Vivian, por favor, só me deixa...
Desliguei antes que ele pudesse terminar. Então desliguei meu telefone e deixei meus pais lidarem com as consequências. Minha tia e meu tio apareceram na minha casa 1 hora depois de eu ligar para minha prima para confrontá-la. Eu tinha ligado da casa dos meus pais, colocado no viva voz para que eles pudessem ouvir tudo. Como você pôde? Perguntei. Como você pôde fazer isso comigo? Ela chorou, deu desculpas, culpou o amor e o destino e coisas além do seu controle. Então, aparentemente, ela ligou imediatamente para os pais. E eles devem ter desrespeitado todos os limites de velocidade para chegar tão rápido à nossa casa. Não bateram. Simplesmente entraram pela porta da frente como se fossem donos do lugar. Minha tia já chorando, meu tio com o rosto vermelho e na defensiva. Minha mãe se levantou do sofá onde estava sentada comigo, posicionando-se entre nós como uma barreira física. Vocês precisam sair, disse minha mãe. A voz dela estava fria como gelo. Nunca a havia ouvido assim antes. Precisamos conversar sobre isso, disse meu tio passando por ela. Precisamos resolver isso. Não é tão ruim quanto parece. Não é tão ruim? Meu pai também se levantou. E de repente a sala pareceu muito pequena. Sua filha está dormindo com o noivo da Vivian há 7 meses. 7 meses enquanto ela ajudava a planejar o casamento, enquanto fingia ser amiga. E você está nos dizendo que não é tão ruim quanto parece. Vocês estão exagerando, disse meu tio. E foi aí que algo quebrou dentro de mim. Eu me levantei e todos se viraram para me olhar. Exagerando? Perguntei. Minha voz ainda estava plana, ainda morta, mas havia uma dureza nela agora. Sua filha destruiu minha vida. Meu casamento é amanhã. Amanhã. As flores estão encomendadas. A comida está preparada. Meu vestido está pendurado no meu armário. 200 pessoas estão planejando comparecer para me ver casar com alguém que está me traindo com a minha própria prima. E você acha que estou exagerando? Jovens cometem erros, disse meu tio. E eu realmente ri disso. Um som horrível e amargo que não parecia vir de mim. Ela é jovem. Ela não quis machucar ninguém. Simplesmente aconteceu. Eles se apaixonaram. Você não pode controlar por quem se apaixona. Você precisa encontrar em seu coração como perdoar. Saiam, disse meu pai. A voz dele estava perigosamente quieta. Saiam da minha casa agora. Minha tia veio na minha direção tentando me abraçar, mas eu recuei. Por favor, Vivian. Ela está arrasada. Ela está chorando o dia todo. Ela nunca quis que você descobrisse assim. Eles iam te contar depois do casamento. Te dar tempo para se adaptar. Depois do casamento, a voz da minha mãe era afiada o suficiente para cortar vidro. Eles iam deixá-la se casar sabendo que ele estava apaixonado por outra pessoa, sabendo que ele havia estado atraindo por meses. Como isso é melhor? Como isso é outra coisa que não crueldade? O argumento escalou a partir daí. Meu tio me acusou de ser implacável e fria. Meu pai disse a ele para sair da nossa casa antes que o removesse fisicamente. Minha tia implorou para todos se acalmarem e pensarem na família. Minha mãe disse que não havia mais família. Não depois disso. Terminou com minha tia e meu tio saindo com fúria. Meu tio gritando que nos arrependeríamos de cortá-los. Que a família devia se perdoar não importa o quê. Que estávamos destruindo a família por causa de um simples erro. A família se dividiu ao meio quase imediatamente. Meus pais, meu irmão e minha avó cortaram todo o contato com minha tia, meu tio e minha prima. Parte da família extensa tentou ficar neutra, comparecendo às celebrações de ambos os lados. Mas isso não durou muito. Você não pode ficar neutro quando alguém faz algo assim. Minha tia começou a espalhar rumores de que eu havia sido uma noiva terrível, que eu era fria e distante, que eu havia empurrado ele nos braços da minha prima. A audácia daquela mulher ainda me tira o fôlego. Ela contou para as pessoas que eu estava negando intimidade, que eu era obcecada com o trabalho e não prestava atenção nele, que minha prima estava apenas lá para confortá-lo quando eu não estava. Nada disso era verdade. Nosso relacionamento havia sido normal, feliz até. Tínhamos tido os desentendimentos habituais sobre o planejamento do casamento e onde morar depois, mas nada sério, nada que explicasse ou justificasse o que ele havia feito. Mas os fatos não importavam para minha tia. Ela precisava proteger a reputação da filha, mesmo que isso significasse destruir a minha no processo. 6 meses depois, eles se casaram, meu ex-noivo e minha prima. Fiquei sabendo através de um amigo em comum que achou que eu deveria saber, que deveria estar preparada caso visse as fotos nas redes sociais. Eles enviaram anúncios com uma foto deles se beijando numa praia ao pôr do sol, parecendo felizes de forma beatífica. A legenda dizia algo sobre o amor verdadeiro, encontrar um caminho e superar obstáculos juntos, como se eu fosse um obstáculo, como se minha dor e humilhação não tivessem sido nada mais do que um inconveniente no caminho deles para a felicidade. Minha mãe recebeu um pelo correio e me ligou soluçando. Ela não conseguia entender como eles podiam ser tão cruéis, tão descuidados. Ela queria ir até a casa deles e dizer exatamente o que pensava deles. Eu disse a ela para jogar fora e bloquear os números. Eu já havia feito o mesmo semanas antes. Minha prima tentou entrar em contato algumas vezes nos primeiros meses, enviando longas mensagens de texto sobre como estava arrependida, mas como havia encontrado o amor verdadeiro, e esperava que eu pudesse ficar feliz por ela algum dia.
Uma mensagem em particular me deixou com raiva. Ela escreveu: "Nunca quis que nada disso acontecesse. Tentamos tanto nos afastar um do outro, mas o coração quer o que quer. Espero que um dia você entenda que o que temos é real e que não se tratava de te machucar. Era sobre encontrar nossa alma gêmea. Acho que se você realmente o amasse, queria que ele fosse feliz, mesmo que não fosse com você." O narcisismo daquela mensagem, a completa incapacidade de assumir responsabilidade ou reconhecer a dor que havia causado, me deu vontade de jogar o celular contra a parede. Em vez disso, bloqueei o número dela. Depois bloqueei ele. Depois bloqueei os dois em todas as plataformas de redes sociais que consegui pensar. Bloqueei minha tia e meu tio também. Não queria ver as fotos felizes em família ou as justificativas pelo que a filha havia feito. Só queria que eles sumissem completamente da minha vida. Algumas pessoas acham que o perdão é nobre. Eu acho que limites são mais importantes. Acho que se proteger de pessoas que provaram que vão te machucar é mais inteligente do que fingir perdoá-las para que outras pessoas pensem que você é uma boa pessoa. Minha terapeuta concordou. Ela me disse que o perdão é opcional, que eu não o devia a ninguém, especialmente não a pessoas que nunca se desculparam genuinamente, ou assumiram responsabilidade por suas ações. A pior parte não foi a traição em si, embora isso fosse devastador o suficiente. A pior parte foi perceber que eu havia sido cega para isso. Todas aquelas vezes que meu noivo havia ficado trabalhando até tarde, ou minha prima estava ocupada demais para sair. A forma como se olhavam durante os encontros de família, olhares rápidos que eu havia descartado como nada. Olhando para trás, conseguia ver todos os sinais que havia ignorado ou explicado. A forma como ele havia começado a chegar em casa cheirando ao perfume dela, a forma como ela havia começado a fazer perguntas detalhadas sobre nosso relacionamento, sobre nossa vida sexual, sobre se éramos felizes. Eu havia pensado que ela estava sendo solidária, interessada na minha vida. Ela estava reunindo informações. Eu os havia apresentado, pelo amor de Deus. Na festa de aniversário da minha avó, 3 anos antes, eu literalmente disse: "Vocês dois deveriam conversar. Vocês dois adoram trilhas." Pensei que estava sendo gentil, unindo duas pessoas de quem eu gostava. Eu havia facilitado minha própria traição e nem sabia disso. Essa percepção doeu quase tanto quanto a própria traição. Eu o havia entregado a ela numa bandeja de prata e sorri enquanto o fazia. Passei o próximo ano em terapia, trabalhando a raiva, a humilhação e o golpe esmagador na minha autoestima. Minha terapeuta ficava me dizendo que a cura não é linear, que alguns dias seriam mais difíceis que outros. Ela estava certa. Algumas manhãs eu acordava bem, pronta para enfrentar o dia, e ao meio-dia estava chorando no meu carro num estacionamento porque havia ouvido uma música que me lembrava dele. Ouvia um casal de mãos dadas e tinha um ataque de pânico, convencida de que nunca mais seria capaz de confiar em ninguém. Havia dias sombrios, dias em que não conseguia sair da cama, dias em que passava pela casa deles apenas para me torturar com a evidência da felicidade deles, dias em que percorria as redes sociais em contas falsas apenas para ver o que eles estavam postando, mesmo sabendo que iria doer. Minha terapeuta chamou isso de arranhar uma ferida, impedindo que cicatrizasse ao reabri-la constantemente. Ela estava certa, mas eu não conseguia me deter. Mas devagar, as coisas melhoraram. Mergulhei no trabalho, recebi uma promoção, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Aprendi a estar sozinha sem me sentir solitária. Comecei a ir a aulas de yoga e fiz amizades com mulheres que não sabiam nada sobre o meu passado. Comecei a pintar e descobri que era bem boa nisso. Aprendi a cozinhar refeições elaboradas apenas para mim, me tratando com o cuidado e atenção que havia dado a alguém que não merecia. Levou tempo, muito tempo, mas me reconstruí em alguém mais forte. Alguém que conhecia seu valor e não se contentaria com menos do que merecia. Alguém que conseguia ver sinais de alerta e realmente prestar atenção neles em vez de dar desculpas. Alguém que entendia que estar sozinha era melhor do que estar com alguém que não a valorizava de verdade. 5 anos se passaram antes de eu sequer considerar namorar seriamente novamente. Havia tido alguns relacionamentos casuais, nenhum que durou mais de alguns meses. Havia o cara que conheci numa livraria e que ainda estava preso na ex-esposa, a mulher da minha aula de yoga que era gentil, mas queria coisas diferentes da vida. Alguns primeiros encontros constrangedores que nunca levaram a segundos. Eu havia me convencido de que estava bem com isso, que talvez simplesmente não fosse feita para toda aquela coisa de casamento e família. Talvez algumas pessoas fossem melhor sozinhas. Talvez eu fosse uma delas. Então conheci alguém numa conferência de trabalho em outra cidade. Alguém que me fez rir tanto que soltei vinho pelo nariz no jantar. Estávamos num evento de networking, um daqueles eventos de confraternização forçada, onde todo mundo está tentando muito ser profissional e interessante.
Ele estava parado perto do bar, parecendo tão desconfortável quanto eu me sentia. E quando nossos olhos se encontraram, ele fez uma cara que dizia, "Me mate agora", de forma tão clara que eu gargalhei. "Tão ruim assim?" Perguntei me aproximando. "Estou aqui há 20 minutos e já ouvi a frase mudança de paradigma sinérgica 3 vezes", disse ele. "Estou começando a achar que todo mundo aqui está falando uma língua que não entendo." Acabamos conversando por 2 horas seguidas, ignorando o networking completamente. Ele era inteligente, engraçado e autodepreciativo de uma forma que parecia genuína em vez de performática. Ele ouvia quando eu falava e realmente se lembrava dos pequenos detalhes que eu mencionava de passagem. 2 dias depois, ele ligou e perguntou se eu queria jantar na próxima vez que eu estivesse na cidade. "Não faço relacionamento à distância", eu disse imediatamente. "Mal faço relacionamento na mesma cidade. Que tal a gente só ver o que acontece?" Ele sugeriu. Sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas que se fazem rir. E de alguma forma, isso funcionou. Nos víamos quando podíamos, conversávamos ao telefone quando não podíamos. E devagar, me senti abrindo novamente. Ele foi paciente com meus problemas de confiança, compreensivo quando eu recuava ou entrava em pânico sem motivo óbvio. Nunca forçou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Por volta dos 8 meses, tivemos nosso primeiro teste real. Eu deveria encontrá-lo para jantar após o trabalho, mas ele enviou uma mensagem dizendo que tinha que cancelar, que tinha acontecido alguma coisa. Só isso, sem explicação, sem detalhes. Apenas aconteceu uma coisa. Podemos remarcar? Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 minuto inteiro, sentindo o peito apertar. Aconteceu uma coisa. Era o que meu ex-noivo costumava dizer quando estava com minha prima. Aconteceu uma coisa no trabalho. Aconteceu uma coisa com um amigo. Aconteceu uma coisa. Era sempre alguma coisa. E aquela coisa era sempre ela. Liguei para ele. Ele não atendeu. Liguei de novo. Caixa postal. A terceira ligação não atendida, eu estava tendo um ataque de pânico completo no banheiro do escritório, convencida de que a história estava se repetindo, que havia sido burra o suficiente para confiar em alguém novamente, e eles estavam me provando que eu tinha razão sobre os homens, sobre os relacionamentos, sobre tudo. Ele apareceu no meu escritório 1 hora depois, ainda com roupas de trabalho, parecendo em pânico. "Sinto muito, vi suas chamadas perdidas. Eu estava no hospital. Meu celular estava no silencioso. O hospital." Meu pânico mudou instantaneamente para preocupação. "Você está bem? O que aconteceu?" "Meu pai caiu. Ele está bem agora. Só uma concussão e alguns hematomas, mas foi assustador por um tempo. Sinto muito por não ter te ligado de volta imediatamente. Devia ter explicado na mensagem. Devia ter..." Desabei em choro ali mesmo no saguão do escritório na frente de colegas, clientes e de todo mundo. Soluços grandes, feios e aliviados. Ele me envolveu com os braços, confuso, mas reconfortante, e percebi o quanto ainda estava quebrada, o quanto trabalho ainda tinha pela frente. Conversamos sobre isso naquela noite, de verdade. Contei a ele tudo sobre meu ex-noivo e minha prima, sobre a carta e o casamento cancelado e os anos de terapia. Contei sobre meus problemas de confiança e meus ataques de pânico e minha tendência de assumir o pior. Disse a ele que entendia se era demais, se queria alguém menos danificada, menos complicada. "Todo mundo é complicado", ele disse. "Todo mundo tem bagagem. A sua só acontece de ser uma mala combinada com alguns gatilhos muito específicos. Vamos descobrir juntos. Mas você precisa falar comigo quando estiver em espiral. Você precisa me dar uma chance de explicar antes de assumir que sou ele." "Isso não é justo para você", eu disse. "Deixa eu decidir o que é justo para mim", ele respondeu. "Estou escolhendo isso. Estou escolhendo você, bagagem e tudo. Trabalhamos juntos nisso. Começamos terapia de casal, mesmo sem estarmos oficialmente namorando ainda, apenas para ter ferramentas para lidar com meus problemas de confiança e a tendência dele de assumir que eu estava bem quando não estava. Devagar, aprendi a confiar novamente, a acreditar que nem todo mundo era como meu ex-noivo ou minha prima, que algumas pessoas queriam dizer o que diziam e cumpriam suas promessas. Não foi um caminho suave, mas era real, e isso fez toda a diferença. Namoramos por 2 anos antes de ele pedir em casamento, e esses 2 anos nem sempre foram fáceis. Meus problemas de confiança surgiram de formas inesperadas. 6 meses após começarmos a namorar, tive um ataque de pânico completo quando ele chegou tarde do trabalho e não atendeu o telefone. Eu havia me convencido de que estava com outra pessoa, que a história estava se repetindo. Ele me encontrou chorando no chão do meu apartamento, hiperventilando. Em vez de ficar na defensiva, ficou comigo até eu conseguir respirar novamente. Depois me mostrou o telefone, o calendário,
Tudo. Eu não sou ele disse quietamente. E vou provar isso para você quantas vezes você precisar. Houve outros momentos também. Momentos em que eu recuava emocionalmente, testando-o para ver se ele iria embora. Momentos em que eu o acusava de coisas que não havia feito porque meu cérebro estava procurando evidências de que ele também me trairia. Ele poderia ter ido embora. A maioria das pessoas teria. Mas ele ficou paciente, sugerindo terapia de casal quando as coisas ficavam particularmente difíceis, nunca me fazendo sentir quebrada por ter dificuldades. Não houve grande produção quando ele finalmente pediu em casamento, sem flash mob ou anúncio num estádio. Estávamos fazendo trilha nas montanhas numa tarde aleatória de terça-feira, e ele simplesmente parou na trilha, tirou um anel e disse: "Quero passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me faz." Chorei feio por cerca de 15 minutos seguidos, enquanto outros caminhantes passavam por nós constrangidos na trilha. Quando finalmente parei de chorar o suficiente para falar, disse sim. Planejar esse casamento foi completamente diferente da primeira vez. Eu não estava estressada ou ansiosa ou tentando fazer tudo perfeito. Só queria me casar com alguém que eu amava, cercada de pessoas que genuinamente se importavam comigo. Mantivemos a lista de convidados pequena. Talvez 70 pessoas, todos amigos próximos e familiares que haviam me apoiado ao longo de tudo. Sem parentes distantes que pudessem trazer drama. Sem acompanhantes de pessoas que mal conhecíamos. Apenas nosso círculo íntimo, as pessoas que mais importavam. O custo estimado era razoável. Nada extravagante, mas ainda mais do que havíamos planejado inicialmente gastar. Havíamos poupado por um tempo. Mas casamentos são caros, não importa como você olhe. Consideramos reduzir, talvez fazer uma cerimônia no cartório com um jantar pequeno depois, mas minha mãe insistiu em fazer algo especial. Você merece um casamento de verdade, ela ficava dizendo. Não deixe o que aconteceu antes te roubar isso. Foi então que minha tia e meu tio entraram em contato através da minha mãe, porque eu ainda os tinha bloqueados em tudo. Minha mãe me ligou uma noite, a voz cautelosa. Sua tia e seu tio querem falar com você sobre o casamento. Disse a eles que perguntaria primeiro, que não forçaria nada, mas disseram que tem algo importante para discutir. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Não havia falado com eles em 5 anos. Não os havia visto. Não havia pensado neles, exceto quando membros da família os mencionavam de passagem. Eles haviam feito sua escolha quando defenderam o caso da minha prima e tentaram me culpar por isso. Mas algo na voz da minha mãe me fez pausar. Eles disseram o que querem conversar? Dinheiro, minha mãe disse diretamente. Eles querem contribuir para o casamento. Chamaram de fazer as pazes. Eu deveria ter sabido melhor. De verdade deveria. Mas 5 anos haviam passado e eu havia feito muito processo nesse tempo. Eu havia me convencido de que talvez as pessoas pudessem mudar, que talvez eles finalmente tivessem percebido o quanto estavam errados. Então, contra meu melhor julgamento, contra todo o instinto gritando para eu ficar longe, concordei em me encontrar com eles em um local neutro, uma cafeteria no centro, onde eu sabia que poderia sair rapidamente se necessário. Eles pareciam mais velhos do que eu lembrava. O cabelo do meu tio havia ficado quase completamente grisalho, e minha tia tinha essas linhas profundas ao redor da boca que eu não me lembrava de antes. Eles se levantaram quando entrei, e vi a mão da minha tia tremer ao alcançar a xícara de café. Trocamos cumprimentos constrangidos por alguns minutos, falando sobre o tempo e o trânsito, evitando o elefante na sala. Finalmente, meu tio limpou a garganta e disse que queriam pagar pelo meu casamento. Tudo. O salão, a comida, as flores, a banda, o fotógrafo, tudo. Eles queriam fazer as pazes pelo que sua filha havia feito para mostrar que reconheciam o quanto havia sido errado. Fiquei sentada em silêncio tentando processar o que estava ouvindo. Minha tia se inclinou para a frente, os olhos vermelhos e desesperados. Tivemos muito tempo para pensar sobre o que aconteceu, sobre como lidamos com isso. E estávamos errados, Vivian. Tão errados. Deveríamos ter te apoiado. Deveríamos ter dito à nossa filha que o que ela fez era imperdoável. Em vez disso, a defendemos e perdemos você no processo. Não podemos desfazer isso, mas podemos fazer isso. Por favor, nos deixe fazer isso. Por que agora? Perguntei. Minha voz soou mais dura do que pretendia. Foram 5 anos. Por que de repente se importar em fazer as pazes agora? Meu tio olhou para as mãos. Porque quase morri há 6 meses. Ataque cardíaco. E deitado naquela cama do hospital, percebi que havia desperdiçado 5 anos sendo orgulhoso demais para admitir que estava errado. Deixei meu orgulho me custar minha sobrinha, alguém que amava como uma filha. Não sei quanto tempo me resta. E não quero desperdiçar mais nenhum afastado da família. Eu queria acreditar neles. Deus, como queria acreditar que eles haviam genuinamente mudado, que finalmente haviam visto sua filha pelo que ela realmente era. Mas eu estava cautelosa. E sua filha? Ela sabe que vocês estão fazendo isso? Minha tia hesitou e vi a verdade nessa hesitação antes de ela falar. Ela sabe. Ela está apoiando. Ela também quer fazer as pazes.
Ali estava, a rachadura na fachada. Minha prima estava envolvida de alguma forma, o que significava que isso não era apenas sobre a culpa da minha tia e do meu tio, era sobre outra coisa que eu ainda não conseguia ver claramente. Mas eu estava cansada de ser desconfiada, cansada de ver ameaças em cada gesto gentil. Talvez eu estivesse sendo paranoica, talvez eles realmente tivessem mudado. Preciso pensar, eu disse. E preciso conversar com meu noivo. Isso nos afeta a ambos. Eles me deram sua palavra de que não haveria condições. Nenhuma tentativa de me forçar a me reconciliar com minha prima. Eles só queriam fazer essa única coisa para tentar fazer as pazes. Meu tio até escreveu num guardanapo e assinou como se fosse um contrato. Sem interferência no planejamento, sem exigências sobre a lista de convidados. Sem expectativas além de serem convidados como convidados comuns. É tudo o que pedimos. Saí daquele encontro sentindo-me confusa e um pouco esperançosa. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez eles finalmente tivessem visto sua filha pelo que ela realmente era. Talvez fosse genuíno. Meu noivo estava cético quando lhe contei naquela noite. Estávamos cozinhando juntos na minha pequena cozinha do apartamento e observei seu rosto enquanto explicava da oferta. Parece uma armadilha, ele disse. E ele não estava errado em pensar assim. Porque eles de repente vão querer dar dezenas de milhares de dólares sem condições. Meu tio teve um ataque cardíaco, experiência de quase morte. O fez reavaliar suas prioridades, eu disse. Ou o fez perceber que precisa fazer algo grande para te manipular a perdoar a filha dele. Meu noivo contra-argumentou. Não estou dizendo para não pegar o dinheiro se você quiser. Só estou dizendo que devemos ser muito, muito cuidadosos com as condições. Conversamos por horas naquela noite, analisando todos os ângulos possíveis. O que eles poderiam querer? O que poderia dar errado? Como poderíamos nos proteger? Por fim, decidimos nos encontrar com eles novamente. Desta vez, nós dois juntos, e estabelecer regras explícitas. Se eles concordassem com tudo, aceitaríamos. Se recuassem em qualquer coisa, iríamos embora. O segundo encontro correu melhor do que o esperado, embora eu tivesse levado Jenna comigo como apoio moral. Ela ficou ao meu lado na cafeteria, uma presença silenciosa que me fez sentir mais forte. Meu noivo estabeleceu nossas condições de forma clara e firme. Eles transfeririam o dinheiro para minha conta. Eu pagaria todos os fornecedores diretamente. Eles teriam zero de participação em qualquer decisão de planejamento. A lista de convidados era final e não negociável, e eles compareceriam como convidados comuns, sem reconhecimento especial ou envolvimento. Meu tio pegou um bloco de notas e anotou cada condição. Entendo, ele disse. E concordo com tudo. Só queremos fazer isso para mostrar que estamos arrependidos. Nada mais. Minha tia acenou vigorosamente com a cabeça. Cometemos tantos erros. Escolhemos o lado errado. Defendemos o indefensável. Mas queremos consertar, mesmo que seja apenas com esse gesto. Por que devo acreditar em vocês? Perguntei. Vocês tiveram 5 anos para consertar. Por que agora? A mão do meu tio foi ao peito quase inconscientemente. Porque percebi quanto tempo desperdicei sendo teimoso, sendo orgulhoso, defendendo minha filha quando ela era indefensável. Esse ataque cardíaco me fez perceber que posso não ter muito tempo sobrando. E não quero morrer afastado da minha sobrinha, alguém que amo como uma filha. Parecia sincero, parecia genuíno, mas eu havia sido enganada antes. Se isso for um truque, eu disse lentamente. Se vocês estiverem planejando qualquer coisa mesmo, nunca mais falarei com vocês. E ninguém mais nessa família também. Vocês entendem isso? Entendemos, minha tia disse. Prometemos. Sem truques. Sem agenda oculta, apenas esse presente e a chance de nos ver casar com alguém que verdadeiramente te ama. Meu noivo não estava totalmente convencido mesmo após o encontro. Ainda acho que tem algo errado, ele disse enquanto dirigíamos para casa. Mas se você quiser aceitar, podemos nos proteger. Conta separada para o dinheiro do casamento. Tudo por escrito. Múltiplos planos de saída se as coisas derem errado. Você está parecendo que está planejando um assalto, não um casamento, eu disse. Estou planejando te proteger, ele corrigiu. De pessoas que já te machucaram antes. O planejamento correu tranquilamente depois disso. Minha tia e meu tio transferiram 45,000 dólares para uma conta dedicada ao casamento que eu havia criado especificamente para isso. O dinheiro nunca tocou minhas finanças pessoais. Paguei os fornecedores diretamente dessa conta, mantendo registros meticulosos de cada transação. Meu noivo e eu tomamos cada decisão juntos, aproveitando o processo desta vez em vez de estressar com ele. Eles não ligaram nem enviaram mensagens pedindo atualizações. Não tentaram adicionar o nome da filha na lista de convidados, ou sugerir que enviássemos acidentalmente um convite a ela. Por meses, tudo pareceu bem, e eu realmente comecei a relaxar. Comecei a acreditar que talvez eles genuinamente tivessem mudado, que talvez essa fosse a forma deles finalmente me escolherem. Eu deveria ter ouvido minha terapeuta, deveria ter confiado nos meus instintos. Deveria ter sabido que pessoas que haviam passado anos defendendo o indefensável não iam de repente desenvolver uma consciência, de verdade,
De verdade, deveria ter sabido melhor. O coquetel de boas-vindas estava marcado para as 17 horas, 1 hora antes da cerimônia. Deveria ser uma reunião íntima de nossos amigos e familiares mais próximos. Apenas bebidas e petiscos leves num belo jardim antes de todos se moverem para o local principal para o casamento de verdade. O cenário era lindo. Um espaço de jardim ao ar livre com luzes de fio e áreas de assento confortáveis. Flores por toda parte. Música suave saindo de caixas de som escondidas. Minhas damas de honra e eu chegamos cedo para tirar fotos, rindo e brindando com champanhe, sentindo-me genuinamente feliz e animada. Meu vestido estava perfeito. Não o mesmo vestido que havia escolhido para o primeiro casamento, obviamente. Doei aquele para a caridade anos atrás. Não conseguia nem olhar para ele. Este vestido era diferente, mais simples, mais elegante, mais eu. Minhas damas de honra usavam vestidos azul claro e havíamos tirado dezenas de fotos no jardim, capturando momentos de alegria genuína. Lembro de pensar que era assim que um dia de casamento deveria parecer. Tranquilo, feliz, cheio de amor e antecipação. Os convidados começaram a chegar por volta das 16h30 e tudo parecia perfeito. Meu irmão estava na entrada com a lista de convidados, recepcionando as pessoas com um sorriso caloroso e as direcionando ao bar. Minha futura sogra estava ajudando a organizar os cartões de mesa. Meu pai estava cumprimentando os convidados, apertando mãos, parecendo genuinamente feliz pela primeira vez desde que meu primeiro noivado havia implodido. Eu estava dentro da suíte nupcial do local com minhas damas de honra, retocando a maquiagem e tentando não chorar de alegria e estragar meu rímel. Então ouvi gritos lá fora. Não o bate-papo normal de uma festa, mas vozes realmente levantadas, raivosas e confrontadoras. Corri para a janela e vi minha prima parada na entrada com o marido e seus 2 filhos. Meu ex-noivo, o homem que havia me escrito aquela carta de confissão 5 anos atrás e depois casou com minha prima mesmo assim, o homem que eu não havia visto nem pensado há meses. Estavam vestidos formalmente como convidados, com as crianças com roupinhas fofas combinando com os pais. Meu ex-noivo estava usando um terno parecido com o que havia planejado usar no nosso casamento. Minha prima estava num vestido que era formal demais para um coquetel, quase nupcial em sua elegância, como se tivesse se vestido para um tipo diferente de evento completamente. Minha tia corria em direção a eles com os braços abertos, um enorme sorriso no rosto, como se fosse um momento de reunião planejado. Meu tio estava logo atrás dela, parecendo nervoso, mas determinado. E de repente tudo se encaixou. A oferta generosa, a falta de interferência, os meses de silêncio. Eles haviam planejado isso. Tudo. Haviam estado esperando por exatamente esse momento para armar sua armadilha. Meu coração parou. De verdade parou. Minha madrinha, Jenna, me segurou pelo braço para me estabilizar. Ela havia sido meu pilar durante toda a primeira traição. A amiga que aparecia com vinho e lenços toda vez que eu precisava chorar. Você está bem? Ela perguntou, a voz aguçada de preocupação. Quem é aquela? Minha prima, consegui dizer. E meu ex. Eles estão tentando invadir meu casamento. Observei pela janela enquanto meu irmão se colocava na frente deles, bloqueando o caminho. Ele não é um cara grande, meu irmão, mas jogou futebol americano na faculdade. E pode ser intimidador quando quer. A voz dele cortou o jardim, afiada e autoritária. Nomes e precisarei ver o convite de vocês. O rosto da minha prima ficou vermelho. Mesmo à distância, conseguia ver a raiva e o constrangimento. Não temos um convite físico, mas somos família. Nossos pais estão pagando por todo esse casamento. Temos todo o direito de estar aqui. O sentimento de direito na voz dela me deu vontade de gritar. A suposição de que o dinheiro lhe comprava acesso à minha vida, ao meu casamento, à minha felicidade. Minha tia interveio tentando suavizar as coisas, dizendo algo sobre como claro que estavam convidados, que tudo havia sido combinado, que havia um mal-entendido sobre a lista de convidados. Foi então que os 3 irmãos do meu noivo, todos atletas universitários de ombros largos, apareceram de diferentes cantos do jardim e formaram uma parede ao lado do meu irmão. Estavam espalhados entre os convidados, ajudando a organizar e a cumprimentar as pessoas, mas convergiram instantaneamente quando viram o confronto. O mais velho, aquele que trabalha como segurança nos fins de semana e tem ombros como um linebacker, cruzou os braços e disse numa voz que poderia cortar vidro: sem convite, sem entrada. Essas são as regras. Nos mostre o convite ou deixem a propriedade. Os convidados estavam começando a notar agora. As conversas estavam parando, as cabeças se virando em direção à entrada. Os filhos da minha prima estavam reclamando, confusos sobre por que não podiam ir à festa. Meu ex-noivo estava parado lá parecendo desconfortável, a mão no braço da minha prima como se estivesse tentando puxá-la para longe, mas ela estava enraizada no lugar, discutindo. Saí correndo nesse ponto. Não me importei com ficar escondida até a cerimônia ou manter meu vestido impecável. Não me importei que todos me vissem antes de eu descer o corredor. Marchei até a entrada, meus saltos clicando no caminho de pedra, meu vestido farfalhando ao redor das minhas pernas. A multidão de convidados se abriu para mim como se eu fosse Moisés e eles fossem o Mar Vermelho. A expressão no rosto da minha prima quando ela me viu foi quase suficiente para compensar todo o pesadelo. Seus olhos se arregalaram.
Sua boca caiu aberta, e por um segundo ela pareceu genuinamente chocada, como se não esperasse que eu realmente a confrontasse. Então ela sorriu, de verdade sorriu, como se achasse que eu ficaria feliz em vê-la, como se fôssemos velhas amigas se reencontrando após uma longa ausência. Vivian, surpresa! Nós queríamos... Saiam. Minha voz estava tremendo, mas alta o suficiente para que todos os convidados no jardim se voltassem para olhar. 70 pessoas, todas em silêncio, todas assistindo a esse confronto se desenrolar. Saiam agora mesmo. O sorriso da minha prima vacilou. Mas viemos de tão longe. As crianças estão tão animadas para ver um casamento. E meus pais nos convidaram, eles disseram. Não me importa o que disseram. Você não é bem-vinda aqui. Você nunca será bem-vinda em lugar nenhum onde eu esteja. Saiam da minha vista antes de mandar prender vocês por invasão de propriedade. Minha tia começou a chorar imediatamente. Soluços altos e dramáticos que claramente eram para me fazer parecer a vilã. Pagamos por esse casamento. Temos todo o direito de estar aqui. Só queríamos reunir a família novamente para curar velhas feridas. Vocês pagaram com o meu dinheiro. Eu estava gritando agora. Meses e anos de raiva reprimida derramando de mim na frente de 70 testemunhas. Minha mãe havia aparecido ao meu lado e meu pai estava logo atrás. Minha avó estava se aproximando com sua bengala, movendo-se mais rápido do que eu a havia visto se mover em anos. Vocês depositaram dinheiro na minha conta e eu paguei os fornecedores. Esse é o meu casamento comprado com o meu dinheiro que vocês me deram. Vocês não têm nenhuma reivindicação sobre esse evento. Vocês não têm o direito de alterar a lista de convidados. Vocês não têm autoridade para convidar ninguém, especialmente não a mulher que destruiu minha vida e o homem que a ajudou a fazer isso. A verdade dessa afirmação pareceu atingir a todos de uma vez. Minha tia havia tecnicamente pago pelo casamento, sim, mas o dinheiro havia passado pela minha conta. Eu havia assinado os contratos com os fornecedores. Havia feito os pagamentos legalmente, moralmente, de todas as formas que importavam. Esse era o meu casamento pelo qual eu havia pago com dinheiro que eles me deram de presente. Eles não tinham nenhuma reivindicação sobre ele, nenhum direito de alterar a lista de convidados, nenhuma autoridade para convidar ninguém. Vários convidados começaram a gritar para minha tia e meu tio irem embora. Pessoas que eu mal conhecia, amigos da família do meu noivo, colegas que haviam se tornado amigos, todos gritando em apoio a mim. Vocês deveriam ter vergonha, alguém gritou. Como se atrevem a emboscar ela no próprio casamento? Outra voz chamou. A mentalidade de massa estava crescendo. Raiva justa em meu nome fluindo pela multidão como eletricidade. Minha avó chegou até nós então, o rosto vermelho de fúria. Ela caminhou com a bengala e a apontou para minha prima como uma arma. Você deveria ter vergonha de si mesma, ela disse, a voz firme apesar da idade. Aparecer aqui com seu marido, o homem que você roubou da sua própria família, achando que seria recebida depois do que fez. Depois da humilhação que causou, você não tem nenhuma vergonha, menina. Nenhuma, absolutamente. Tenho vergonha de me chamar sua avó. Os filhos da minha prima começaram a chorar, confusos e assustados por todos os gritos. O menininho estava puxando o vestido da mãe, perguntando por que todos estavam bravos, por que tinham que ir embora. A menina estava soluçando no ombro do pai. Senti pena deles por meio segundo, então me lembrei que a mãe deles havia destruído minha vida anos atrás, e depois tentou se forçar no meu casamento hoje. Aquelas crianças eram inocentes, mas isso não significava que eu tinha que deixar os pais as usarem como escudos. Meu ex-noivo, para seu crédito, ou talvez apenas sua covardia, não havia dito uma palavra. Ficou parado olhando para o chão enquanto sua esposa discutia com minha família e os convidados. O rosto estava vermelho, o maxilar cerrado, e ele parecia que queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Bom, esperei que ele estivesse tão miserável quanto eu havia estado quando encontrei aquela carta. Vamos chamar a polícia se vocês não saírem nos próximos 60 segundos, disse meu noivo. Telefone já na mão. Isso é invasão de propriedade. Vocês explicitamente não foram convidados e estão perturbando um evento privado. Foi isso que finalmente resolveu. Minha tia agarrou o braço da minha prima. Meu tio pegou uma das crianças que estava chorando e começaram a recuar em direção ao estacionamento. O jardim havia ficado quase completamente silencioso, exceto pelos soluços das crianças. Alguns convidados murmuraram sua desaprovação, mas principalmente as pessoas apenas olhavam em choque desconfortável para o que havia acabado de se desenrolar. Mas não antes de minha prima se virar para mim e dizer: "Você vai se arrepender disso. Estávamos tentando te ajudar e você está sendo cruel." Ela praticamente correu para o carro deles. Eles saíram do estacionamento tão rápido que cascalho voou por toda parte. Minha tia e meu tio os seguiram no próprio carro minutos depois. Minha tia ainda visivelmente chorando. Fiquei lá tremendo. Meu dia de casamento perfeito já manchado pela presença deles. Jenna enrolou um braço nos meus ombros enquanto minhas outras damas de honra formavam um círculo protetor. Meu noivo correu de onde estava cumprimentando os convidados, olhou para a situação e imediatamente
imediatamente entendeu. Respira fundo. Ele sussurrou no meu ouvido. Eles estão indo embora. Eles não podem mais te machucar. Seus irmãos ainda estavam bloqueando a entrada, e eu podia ver outros convidados se reunindo atrás de nós. Uma parede de apoio que eu não esperava, mas profundamente apreciei. Minha prima tentou mais uma vez. Vivian, por favor, só me ouça. 5 minutos. É tudo o que peço. Costumávamos ser tão próximas. Nunca fomos próximas. Eu a interrompi. A voz mais firme agora. Eu pensei que éramos. Mas você estava mentindo para mim por 7 meses enquanto dormia com meu noivo. Pessoas próximas não fazem isso. Família não faz isso. Você fez sua escolha anos atrás. Agora viva com ela. Meu ex-noivo finalmente falou. A voz mal audível. Vamos embora. Isso foi um erro. Eu disse que era um erro. Ele estava tentando puxar minha prima em direção ao carro deles, mas ela ainda estava enraizada no lugar. Lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Sinto muito. Ela gritou alto o suficiente para que cada pessoa no jardim pudesse ouvir. Sinto muito. Tá bom. É isso que você quer ouvir? Fiquei arrependida por 5 anos. Cometi um erro e paguei por isso todos os dias. Meu casamento está se acabando. Minha família não fala comigo e você não me dá nenhuma chance de explicar. O jardim estava completamente silencioso agora. 70 pessoas assistindo essa mulher ter um colapso no casamento de outra pessoa. Parte de mim sentiu pena dela. Uma parte muito pequena. Mas a parte maior se lembrou de encontrar aquela carta, se lembrou de cancelar meu casamento, se lembrou de anos de terapia e problemas de confiança e me reconstruir do zero. Você não pagou por isso, eu disse baixinho. Você se casou com ele. Você conseguiu o que queria. E o fato de não estar dando certo não é meu problema. É seu. Agora saia do meu casamento antes de eu chamar a polícia. A cerimônia em si foi linda, apesar de tudo. Consegui empurrar o confronto da minha mente e me concentrar em casar com a pessoa que amava. Mas no fundo da minha mente, eu sabia que isso não havia terminado. Minha tia e meu tio haviam tentado me manipular, tentado forçar uma reconciliação que eu nunca quis, e haviam falhado espetacularmente na frente de dezenas de testemunhas. Haveria consequências disso. 3 semanas após o casamento, depois de voltarmos de uma linda lua de mel nas montanhas, minha mãe ligou com novidades. A vidinha familiar havia estado trabalhando horas extras, e detalhes sobre o que realmente havia acontecido estavam começando a emergir. Aparentemente, minha tia e meu tio haviam planejado essa tentativa de reconciliação por vários meses. Haviam começado a poupar dinheiro e abordado minha prima sobre isso alguns meses antes de entrar em contato comigo, esperando que pagar pelo meu casamento lhes rendesse boa vontade suficiente para trazê-la como convidada surpresa. Minha prima havia encorajado o plano. Ela e meu ex-noivo haviam discutido, debatendo se aparecer funcionaria de fato ou apenas pioraria as coisas. Aparentemente foram para lá e para cá até o dia do casamento, finalmente decidindo arriscar. Foi impulsivo e mal pensado, mas haviam se convencido de que me ver pessoalmente poderia me abrandar, que eu seria educada demais para criar uma cena no meu próprio casamento. A manipulação foi calculada o suficiente para me fazer sentir mal. Minha mãe me disse que minha avó havia sido quem descobriu a maior parte dessas informações. Após o confronto no casamento, ela havia ligado para meu tio e exigido saber o que estavam pensando. Em sua culpa e frustração, ele havia admitido todo o plano. A vovó havia dito a ele que era manipulador e que estava envergonhada de ter criado um homem tão sem espinha. Depois havia ligado para cada membro da família que conseguia contatar e dito exatamente o que havia acontecido. As consequências foram imediatas e devastadoras para minha tia e meu tio. Membros da família que haviam sido neutros ou solidários a eles se voltaram contra eles da noite para o dia. O negócio do meu tio começou a perder clientes conforme a notícia se espalhava pelos círculos sociais deles. Minha mãe também mencionou que o casamento da minha prima estava aparentemente se acabando com brigas constantes sobre de quem era a culpa pelo desastre do casamento. Decidi tomar medidas para me proteger legalmente. Me encontrei com um advogado e mandei ele redigir uma carta para minha tia, meu tio e minha prima, estabelecendo formalmente limites e ameaçando ação legal se eles tentassem me contatar novamente. A carta era clara e explícita. Nenhum contato por qualquer meio. Nenhuma aparição na minha casa ou local de trabalho. Nenhuma tentativa de se comunicar através de terceiros. Os 3 assinaram o recebimento de suas cartas em 2 dias. Nenhum deles tentou me contatar depois disso. 2 meses após o casamento, mais notícias filtraram apesar dos meus esforços para me manter desconectada. Minha prima havia tentado entrar em contato através de vários membros da família, pedindo um encontro privado comigo. Cada mensagem era similar. Ela precisava desesperadamente falar comigo para se desculpar adequadamente, para explicar coisas que eu não entendia. Recusei imediata e firmemente.
Não havia nada que ela pudesse dizer que mudaria o que havia acontecido. Mas minha mãe compartilhou uma informação que chamou minha atenção. Aparentemente, minha prima e o marido estavam brigando por mais do que apenas a patifaria do casamento. Havia sussurros sobre o filho mais velho, questões sobre paternidade que meu ex-noivo havia começado a levantar. A cronologia sempre havia sido apertada, e a criança não parecia com nenhum dos pais. Os resultados chegaram 2 semanas depois. O filho mais velho não era filho biológico do meu ex-noivo. A filha mais nova era dele, confirmado pelo mesmo teste ao mesmo tempo. Mas o menino não era. Minha prima havia estado grávida de outro quando se casou com meu ex-noivo, e havia deixado ele acreditar que a criança era dele por quase 5 anos. A voz da minha mãe estava tremendo quando me contou isso pelo telefone, não de simpatia pela minha prima, mas de choque pela extensão total do engano. 5 anos, ela ficava dizendo. Ela o deixou criar o filho de outro homem por 5 anos. Ela deixou sua tia e seu tio acreditarem que tinham um neto. Como alguém faz isso? Fiquei sentada no sofá da minha nova casa do outro lado do país, a mão na minha barriga crescendo, tentando processar o que estava ouvindo. Minha prima havia estado tendo um caso enquanto tinha um caso. Havia dormido com outra pessoa enquanto dormia com o meu noivo, enquanto eu planejava meu casamento com ele. As camadas de traição eram assombrosas. Quem é o pai? Perguntei. Alguém sabe? Ela não quer dizer. Aparentemente está dizendo que não sabe, que poderia ser uma de várias pessoas. Você consegue imaginar? Ela nem sabe quem é o pai do próprio filho. Minha mãe soava enojada, e eu não a culpava. Meu ex-noivo entrou com pedido de divórcio imediatamente. Segundo minha mãe, ele se mudou da casa deles no mesmo dia, levando apenas as roupas e a filha biológica. Ele deixou minha prima com o filho que não era dele, e a destruição de mais um relacionamento fracassado. Ele queria a guarda principal da filha biológica e exigia que minha prima começasse a reembolsá-lo por cada centavo que havia gasto, criando uma criança que não era sua. As contas de advogados sozinhas vão fali-la, disse minha mãe. Sua tia e seu tio estão tentando ajudar, mas já estão com os recursos estendidos pelo fiasco do casamento e as perdas nos negócios. Ouvi que seu tio teve que demitir metade do pessoal no mês passado. Deveria ter me sentido vindicada. Deveria ter sentido que a justiça havia sido feita, que o karma havia finalmente alcançado alguém que havia me prejudicado tão profundamente. E eu senti essas coisas um pouco, mas principalmente eu apenas me sentia cansada. Cansada do drama, cansada de ouvir sobre o colapso da minha prima, cansada de estar conectada a essa bagunça mesmo de milhares de quilômetros de distância. Meu marido chegou em casa do trabalho enquanto eu ainda estava ao telefone com minha mãe. Ele olhou para o meu rosto e balbuciou. Sua prima? Acenei com a cabeça e ele beijou o topo da minha cabeça antes de ir para a cozinha para começar o jantar, me dando espaço para terminar a conversa, mas ficando perto o suficiente para que eu soubesse que estava lá. Era quem ele era. Paciente, compreensivo, presente. Mãe, a interrompi no meio de uma frase sobre datas do tribunal e avaliações de guarda. Preciso que você pare. Preciso que você pare de me contar sobre ela. Não quero mais saber, a menos que me afete diretamente de forma legal ou física. Não quero atualizações. Me mudei para o outro lado do país para me afastar disso. Preciso que você me ajude a realmente me manter afastada. Houve silêncio na outra linha. Então, quietamente. Você tem razão. Sinto muito. Só pensei que você gostaria de saber. Mas você tem razão. Não é meu problema, eu disse. Nunca foi. Era dela. E ela vai ter que resolver sozinha. Os procedimentos de divórcio se arrastaram por meses, ficando mais feios a cada audiência. Meu ex-noivo foi determinado na busca pela guarda e nas exigências de responsabilidade financeira. Ele queria a guarda física principal da filha, argumentando que o padrão de engano da minha prima a tornava inadequada para tempo igual de guarda. Queria ser dispensado de todas as obrigações financeiras pela criança que não era dele. Os tribunais lhe deram muito do que queria. A sentença final lhe concedeu a guarda física principal da filha com minha prima, recebendo visitas padrão em fins de semana alternados. O filho ficou principalmente com minha prima, mas meu ex-noivo foi dispensado de todas as obrigações financeiras por ele. O juiz ordenou que minha prima começasse a reembolsá-lo por anos de pensão alimentícia ao longo dos próximos vários anos. Minha tia e meu tio tentaram ajudar a filha financeiramente, mas a combinação de honorários legais e pagamentos de pensão havia tensionado significativamente os recursos deles. O negócio do meu tio havia perdido vários clientes após a notícia do incidente do casamento se espalhar, forçando-o a reduzir as operações. O estresse estava causando um impacto visível no casamento deles e no relacionamento com a família extensa. Enquanto isso, eu estava planejando um quarto de bebê. Meu marido e eu havíamos descoberto que eu estava grávida algumas semanas antes, e estávamos na lua de emoção. Havíamos tentado por alguns meses, esperando começar nossa família na nova cidade, longe de todo o drama e disfunção. O momento parecia certo. Estávamos estabelecidos, financeiramente estáveis e profundamente apaixonados. Tudo que eu havia pensado que teria com meu ex-noivo, eu realmente
realmente tinha com meu marido, mas construído sobre honestidade e confiança em vez de engano. Meu marido e eu comemoramos nosso primeiro aniversário de casamento quietamente. Só nós dois e um belo jantar no nosso restaurante local favorito. Havíamos estado na nossa nova cidade por quase 9 meses e parecia verdadeiramente lar agora. Minha gravidez estava progredindo tranquilamente e estávamos ambos animados e aterrorizados com a perspectiva de sermos pais. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, meu marido perguntou se eu ainda pensava no meu ex-noivo ou na minha prima. Percebi que não pensava neles há semanas. Eles haviam se tornado como personagens de um livro que eu havia lido anos atrás. Memoráveis, mas não reais. Não parte da minha vida presente. Sabe o que eu penso? Lhe disse. Penso em como tenho sorte de que tudo desmoronou quando desmoronou. Se eu tivesse me casado com ele, nunca teria te encontrado. Não estaríamos esperando esse bebê. Tudo de bom na minha vida existe porque aquele relacionamento terminou. Ele sorriu e beijou minha testa. Essa é uma forma muito saudável de ver as coisas. Não estou mais com raiva, eu disse. E quis dizer, só sou grata pelo lugar onde estou agora. E eu realmente era. Minha prima havia tentado roubar minha felicidade e acabou me dando um motivo para encontrar algo melhor. Enquanto a vida dela se desmoronava pelas próprias escolhas, eu pude construir algo genuíno e duradouro. Naquela noite, meu marido e eu terminamos de pintar o quarto do bebê. Havíamos escolhido um amarelo suave, neutro e caloroso. Montamos o berço juntos, penduramos quadros nas paredes, organizamos roupinhas minúsculas na cômoda. Parado na porta olhando para o quarto pronto, ele enrolou o braço na minha cintura, a mão unindo-se à minha na minha barriga. Essa é nossa vida, ele disse. Nossa família, nosso recomeço, isso é tudo. Concordei. E era.